Então, eu vou contar uma história que aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade, né? Essa história aconteceu comigo, quando eu tinha 5 anos de idade. Em um jantar de Natal, isso aconteceu em 1976. Eu tinha 5 anos, eu nasci em 71. Então, era um jantar de Natal na casa dos meus pais. Estávamos conosco reunidos, duas irmãs da minha mãe com as famílias delas. Então, estávamos saboreando a ceia e o meu tio, não é, o marido da minha tia, perguntou para a minha irmã mais velha: Lelinha, o que você quer ser quando crescer? A minha irmã falou: eu quero ser médica pediatra. Então, todos elogiaram a resposta dela, deram os parabéns, não é? Ficaram felizes. E então o tio olhou para mim e perguntou para mim: e você, Cleidinha, o que é que você quer ser quando crescer? Então eu falei: eu quero vender tapiocas. Nossa, quando eu falei isso, parece que eles não gostaram, né? Não me elogiaram, não me deram os parabéns. E eu lembro ainda que o meu tio falou assim: minha filha, por que você não quer ser médica feito a sua irmã? Vender tapiocas não tem futuro. Então ali mudaram de assunto, não é? E eu fiquei desapontada, né? Eu olhava para um, olhava para o outro, eu não quis nem mais jantar. Aquilo ali foi o meu primeiro choque de realidade, assim, com a sociedade, né? Que ali estava representado pela minha família, o meu tio. Mas se eles tivessem, na verdade, se eles tivessem me perguntado por que eu queria vender tapiocas, eu saberia eu tinha uma resposta para falar, eu saberia o que dizer para eles. Na verdade, era que quase todos os dias eu ia com a minha mãe comprar tapiocas de uma senhora que tinha um tabuleirozinho, né, um quiosque, perto do ponto de ônibus que ficava perto da minha casa. Eu lembro que de longe dava para sentir o cheiro da tapioca, né? E eu observava aquela senhora, ela trabalhava com muito amor. Fazia fila para comprar as tapiocas dela. E eu lembro que eu observava, eu prestava muita atenção. Ela aparentava ter uns 55 anos, se vestia, era morena, se vestia discretamente, mas ela era muito versátil, muito rápida, muito alegre. Nós percebíamos que ela trabalhava com amor. Era amor que nós levávamos para casa. As moedas era só um pequeno detalhe, né? Então ali naquele momento eu pensava, eu pensava assim para mim: nossa, eu quero vender tapiocas quando eu crescer. Eu quero ser feliz igual essa mulher, não é? Quero ser feliz, quero trabalhar com amor. E o interessante mesmo nessa história, que me marcou muito, foi uma história que pautou as minhas decisões, né, pela vida fora. Foi uma história que me marcou. É como se eu estivesse vivendo, revivendo a história. É, é, na, com 5 anos, não é? Querendo, querendo ser aquela pessoa que queria vender tapiocas, eu estava interessada em ser feliz, trabalhar com amor. Eu não estava preocupada em ter, não é? Então, foi bem interessante. Essa história me marcou. Deixa eu ver aqui. O tempo foi passando, né? Eu levava uma vida normal antes de entrar nessa jornada para descobrir esse método. Eu, desde muito cedo, né, eu tinha esse olhar para o amor. E, assim, eu estudei normalmente, eu era muito estudiosa, eu também participei logo muito nova, eu entrei para o Centro Espírita, eu desenvolvi alguns trabalhos, né, de assistência social. O tempo passou, eu cursei a universidade, me envolvi com a espiritualidade, né, como já falei, no Centro Espírita.
Eu participava de vários trabalhos. A minha mocidade era trabalhando no centro espírita. Trabalhava no grupo de mocidade, na campanha do quilo, na distribuição da sopa semanal, ajudava a fazer a sopa, não é? Se reunia na cozinha lá do centro, ajudava a fazer a sopa. Depois a gente iam 2 carros, às vezes iam 3. A gente recolhia pão na padaria e ia distribuir essas sopas. Um carro ia para o lado, outro carro ia para o outro, e a gente ia distribuir essas sopas. Então, isso me preenchia, não é? Essa sensação de ser útil, não é? De estar fazendo algo por alguém. E eu trabalhei como contadora, eu consegui cargos altos, né, na contabilidade, inclusive também fui empresária da contabilidade, como a gente tem o CRC, a gente é profissional liberal, a gente pode exercer a profissão. Enfim, casei, mas nunca esqueci o amor, né? Nunca esqueci o amor, sempre com a visão para o amor, sempre atenta ao amor. A verdade é que precisamos de um tempo para aprender, nos educar, mas é com a vivência prática que vem a maturidade, né? E internamente, mesmo fazendo tudo isso internamente, eu de fato ainda não tinha alcançado a plenitude. Sempre vi um sentimento do que faltava algo. Faltava algo, não me sentia plena, né? Eu buscava ter conexões elevadas, sem êxito. Depois eu entendi que para que isso acontecesse, precisava ter uma utilidade, né? Ou seja, se eu me engajasse em projetos em prol de ajudar outras pessoas, já seria um começo. Os sentimentos envolvidos eram diversos, chegando ao ponto de faltar clareza, né? Eu ficava assim, confusa mesmo. Mas eu acho também que faltava experiência de vida. Essa experiência a gente só adquire vivendo mesmo, né? Com o passar do tempo. Então, eu fiz constelação familiar, participei de consultas espirituais, cura multidimensional, retiros holísticos, imersão nas culturas indiana e africana. Me tornei uma filósofa autodidata, eu lia bastante, né? Lia e estudava, né? E continuo lendo. Depois fui me envolver também com a projeção astral, não é? Tanto de ler a teoria como de praticar os exercícios, né? Vivências extrafísicas, fiz também o curso de astrosofia, curso de cuidados terapêuticos, né? Porque toda essa coisa energética, nós que estamos envolvidos com, assim, se envolvendo com isso, né? E mesmo quem não se envolve, mas precisa de ter um tratamento natural, né? Às vezes a gente precisa, só que a pessoa não sabe. Então, eu fiz esse curso e aprendi a usar a fitoterapia, a cromoterapia, como é que diz, enfim, os óleos essenciais, são cuidados terapêuticos, né? Participei também de algumas iniciações. Na verdade, eu também me auto-iniciei, né? Porque quando a gente lê determinados livros, com um senso aguçado de compreensão, né? Entendimento, então ali já é fatal você se auto-iniciar, né? Naquele conhecimento, naquela cultura. Além de inúmeros seminários, cursos, workshops, livros, como já falei, leitura de livros, como também muita vivência holística, né? Eu já investi uma verdadeira fortuna no meu conhecimento, né? Nesses últimos 30 anos. Assim, 30 anos para falar, assim, para ser clara com relação a determinar um tempo, mas é mais do que isso. Eu sempre estava interessada com isso aí, né? Então, eu vou contar como foi, com detalhes, como foi o processo para eu entender e descobrir
o jeito certo, né? Que foi a explosão, quando tudo mudou. Eu fui entendendo que todo aquele conhecimento era importante para formar a minha mentalidade, mas eu precisava ter consistência para adaptar o que funcionava para mim. E eu acho interessante o conhecimento, porque se eu não procurar o conhecimento, como é que eu vou ter noção de algumas coisas, não é? Como é que eu vou evoluir, não é? Me desenvolver. Então, mas também eu não lia tudo o que aparecia, não. Eu tinha um critério de seguir uma linha de quem eu estava lendo. Aquele autor que eu estava lendo indica tal autor, aí eu já ia ler. Quer dizer, se eu gostasse, né? Porque tinha que ressoar com a minha verdade, com a minha busca também. Então, nisso eu fui vendo o que funcionava para mim, porque a gente lê, como eu digo, a pessoa lê 100 livros, mas na frente eu falo nisso, a pessoa lê 100 livros e fica assim uma grama de conhecimento, não é? E esse pouco conhecimento que ressoa com a nossa verdade. Então, eu tive a decisão de mudar. Depois disso, eu tive a decisão de mudar. As dificuldades, tanto internas quanto externas, eram visíveis. E eu não conseguia avançar na jornada. Tinha chegado a um teto que se apresentava para mim como uma barreira. É assim, a pessoa vai indo na caminhada dela, não é? Vai indo, mas depois ela tem a sensação de que ela atinge um teto. E ela quer transpor esse teto, mas ela sozinha ela não consegue. E foi nesse ponto que eu cheguei. Era como se fosse uma barreira para mim, que eu precisava transpor essa barreira. Então, eu tive a grande ideia de ser o meu próprio mestre. E aí foi o momento da virada para mim. Então, eu vou contar com detalhes como a minha vida mudou e quais foram as grandes lições após a virada. O pensamento de transformar essa descoberta em método, não é? Veio para mim esse pensamento. Então, eu entrei em contato com alguns dos meus eus multidimensionais através da meditação, não é? Outras pessoas tiveram resultados a partir do método que eu criei, e várias foram as conquistas que eu tive, mas uma especial, não é? Eu consegui elevar a minha frequência amorosa e pude contactar elevadas conexões. Então, essa conquista para mim é bem especial. A grande lição, não é, moral de tudo isso é que algumas vezes falta pouco, falta pouquinho para darmos um salto qualitativo na nossa jornada. Precisamos apenas de disciplina e consistência, não é? Quando a pessoa ela está nessa jornada, chega um ponto assim de um cansaço, né? Um cansaço e aí algumas pessoas desistem, abandonam. Mas se a pessoa ela tiver disciplina e consistência, então ela alcança o, os resultados que ela tanto deseja, né? Então, eu quero compartilhar isso com as pessoas, porque sei que posso ajudá-las nas suas jornadas. Tchau, tchau.